Olá, colegas tais! E lá vamos nós para mais um vídeo a respeito da nossa carreira, né? O dia de ontem, no caso a noite de ontem, não foi uma noite muito boa, né? A gente recebeu aí um banho de água fria com o projeto de lei encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional, que, assim, desfigurou completamente o trabalho desenvolvido pela CNSC-MEC. E esse vídeo vai ser para a gente fazer uma análise geral com relação às questões do RSC, né? E eu vou colocar aí as possíveis consequências que essa proposta do governo de PL pode trazer para nossa categoria se a gente não conseguir modificar isso antes de que essa proposta seja aprovada e vire uma lei. O caminho agora é a gente tentar impedir de alguma forma que essa proposta vire a lei final. Porque se isso acontecer, certamente uma parte significativa da categoria, eu acredito que mais de 80% dos ativos, né, retirando aí que ele já excluiu, nesse caso aí, os aposentados, né, e os tais doutores estavam tentando também serem incluídos, mesmo eu já colocando aqui no vídeo, né, o meu entendimento com relação à questão, né, que a questão dos tais doutores, na minha interpretação, não tem um nível acima, né, da formação de doutorado. Então, nesse caso, como o RSC ele foi vinculado ao IQ, não seria possível eles terem acesso ao RSC, mas também foram excluídos. Então, esses dois grupos já foram excluídos já do RSC. E aí agora, com essa proposta do governo, boa parte dos ativos, acredito eu que na faixa de 80% a 85%, assim, pelas pessoas que eu conheço, né, e que eu vi aí nos grupos aí comentando, estariam excluídos do RSC da forma que ele foi colocado. Então a gente vai entender melhor, vou apresentar para vocês aqui artigo por artigo esse PL, tentar traduzir o que cada coisa significa que está lá no PL e as dificuldades que a nossa carreira vai ter de ser contemplado caso o PL continue desta forma, né? Eu acho que a nossa luta nesse momento é para que o termo de acordo de greve ele seja cumprido, pessoal. A gente fala isso o tempo todo. Hoje a gente está num dia de paralisação exatamente pelo cumprimento do termo de acordo de greve, e o governo ele não tem cumprido esse acordo na íntegra. Ele tem cumprido ele muito em partes, com várias manipulações no decorrer ali da construção desses documentos. Mas agora ficou muito explícito que ele não cumpriu o termo de acordo de greve de acordo com o que está definido lá no termo de acordo. Então a gente tem que lutar para que o governo volte atrás, né, e cumpra aquilo que está definido no termo de acordo. Só que para isso tem que ter uma mobilização forte, né, pessoal? Um dos problemas, né, que a gente vê na nossa categoria muitas vezes é que as nossas greves elas não causam um impacto real. E aquelas categorias que conseguem causar um impacto real para o governo, ou na imagem, ou de outras formas, né, com impacto financeiro, por exemplo, eles conseguem pressionar o governo para que o governo atenda às reivindicações dessas carreiras. Na nossa carreira a gente não consegue isso por alguns motivos principais. Essa questão de educação ser prioridade, de educação não ser gasto, investimento, na verdade isso é discurso do Lula. Fica muito claro, quando ele propõe um RSC dessa forma, que ele considera, sim, a educação como gasto e ele considera, sim, que os servidores da educação não devem ter ali um papel fundamental dentro do Estado brasileiro. Isso tem que ficar muito claro, pessoal. Vamos parar de ouvir discurso e achar que isso funciona na prática, porque esse governo, para atender o arcabouço fiscal que só atende a elite brasileira,
Ele está tirando recursos e mais recursos, bloqueando verbas e mais verbas das universidades federais e da educação brasileira. E isso tem que ficar muito claro. Isso é uma ação de governo, isso é uma ação do Lula, do seu Ministério da Fazenda, do seu Ministério da Educação, senhor Camilo Santana, que é o ministro mais desaparecido da educação da história. A gente não vê ele em lugar nenhum, a gente não vê ele propondo nada, a gente não vê ele defendendo nada. É, assim, o ministro desaparecido, sabe? Então, assim, é uma lógica de governo. O governo quer aplicar o neoliberalismo dentro do Estado. E isso está muito claro nesse projeto de lei. Estava lendo aqui as carreiras que ele diz que está fazendo a reestruturação, e as críticas são as mesmas que estão acontecendo na nossa carreira. Está querendo criar um carreirão, querendo desestruturar a lógica dos servidores das instituições, né? Precarizando o trabalho e o atendimento na ponta. Isso já está acontecendo nas universidades há alguns anos. Hoje a gente contrata muito menos do que sai, os servidores estão sobrecarregados, né? E assim, a lógica continua. A lógica continua, aquele discurso de campanha de que iria fortalecer os serviços públicos, que os servidores seriam valorizados, queria aumentar o número de servidores, aquilo ali ficou tudo na campanha. Na verdade, esse governo, ele não está nem aí para os serviços públicos e para os servidores públicos. Para ele, isso é gasto. E isso tem que ficar muito claro. Esse PL é a prova final de algo que eu já venho dizendo há muito tempo e que agora ficou extremamente claro. Ficou claro. Esse governo não quer serviços públicos de qualidade. Para ele, serviços públicos é gasto. E partindo desse princípio, é que a gente tem que fazer as análises. Isso tem que ficar muito claro. Bem, pessoal, então vamos lá, né? Vamos discutir aqui. Então vamos entrar no tema central aqui da nossa conversa, né? Que é a questão do RSC, né? A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é como que o RSC está lá no termo de acordo de greve. Termo de acordo de greve foi um termo de acordo feito pelo Ministro de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, né? E a Secretaria das Relações de Trabalho, onde está o Feijó, que, assim, é o maior destratador do serviço público, talvez, da história. Eu acho que nem quando a gente estava no governo Bolsonaro, a gente foi tão maltratado por um secretário como a gente está sendo agora. Os bastidores das reuniões é um absurdo. Ele coloca como se os servidores eles não tivessem valor nenhum, sabe? Ele chama as pessoas de burocratas, assim, no meio da reunião, pelo que me contaram. O que é um verdadeiro absurdo. Alguém que está em um governo dito progressista, dito trabalhista e do Partido dos Trabalhadores, destratar trabalhadores em uma mesa de negociação. Ainda mais pelo fato de que, pelas informações que eu recebi, ele já foi da CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores. Então, assim, é um verdadeiro despropósito uma pessoa com esse perfil está cuidando de todo o serviço público federal. E o ano que vem tem eleição, e isso aqui gera impacto. Se o governo está achando que isso aqui não gera impacto, isso aqui gera impacto, já está gerando. E vai gerar ainda mais. E eu vou discutir esse ponto do impacto eleitoral que esse tipo de decisão e esse tipo de falta de discussão com a sua principal base eleitoral, talvez, pode vir a gerar no ano que vem, em vários aspectos. Eu não estou falando só de executivo, não. Estou falando de executivo e legislativo. E legislativo. E para o futuro do país também. Porque a construção do futuro do país, né, ele se dá nesse processo, né, de eleição executiva e legislativa. Só que esse governo, ele demonstra, né, com essas ações, de que ele simplesmente não está nem aí para o futuro do país. Ele quer resolver o agora, ele quer implementar o arcabouço fiscal para defender a elite e o futuro do país que se exploda, né? É essas políticas de curto prazo que o PT
trouxe nos seus primeiros mandatos, né, sem mudanças efetivas estruturais positivas para a sociedade e para os trabalhadores, que levaram o crescimento da extrema-direita e o bolsonarismo. Sinceramente, depois de ver o Lula 580 dias preso, eu achei que ele teria aprendido alguma coisa, né? Eu achei que ele iria trabalhar em um novo governo com a classe trabalhadora ao seu lado. Mas, com uma proposta dessa, eu vi que estava muito enganado e muito iludido, infelizmente. Confiar nesse governo que não assume nem o termo de acordo que ele assinou, que não cumpre nem o termo de acordo que ele assinou, fica muito complicado, né, pessoal? Fica muito complicado. Então vamos lá. O termo de acordo que ele assinou aqui, ó, o RSC, ele tá lá na cláusula 4ª. Aqui, ó, assinado por todo mundo, ó. Assinado pela ministra, pelo José Feijó, que a palavra desse cara para mim não tem nenhum valor, né? José Celso Cardoso é outro também que só quer desestruturar o serviço público e colocar o neoliberalismo aqui dentro, né? Algumas pessoas do SISU, a Cristina, o Sinazef, né? Esse documento aqui foi assinado, assim, né, por todas as pessoas que estavam envolvidas diretamente nesse processo. E olha o que diz essa cláusula 4ª. O reconhecimento de saberes e competências RSC será implantado para a carreira dos técnicos administrativos em educação a contar de abril de 2026 e será instituído grupo de trabalho coordenado pela CNSC-MEC, com participação das entidades sindicais representativas da categoria e representantes do governo para a sua regulamentação no prazo de 180 dias a partir da assinatura do presente termo. Gente, isso aqui não dá dupla interpretação. Isso aqui não dá dupla interpretação. Eu vou ler aqui de novo para vocês, olha, cláusula 4ª, mostrar aqui para vocês aqui, ó, termo de acordo, Ministério de Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, Secretaria de Relações de Trabalho, termo de acordo 11/2024, né? A assinatura aqui, ó, do José Lopes Feijó, do José Celso, eles assinaram o documento. E eles estão descumprindo aquilo que eles assinaram. Cláusula 4ª. O reconhecimento de saberes e competências RSC será implementado para a carreira dos técnicos administrativos em educação a contar de abril de 2026 e será instituído grupo de trabalho coordenado pela CNSC-MEC com a participação das entidades sindicais representativas da categoria e representantes do governo para a sua regulamentação no prazo de até 180 dias, a partir da assinatura do presente termo. Gente, isso aqui não dá dupla interpretação. Essa regulamentação, ela tem que ser feita pela CNSC-MEC. E ela foi feita pela CNSC-MEC. Ela foi feita. Vou mostrar para vocês aqui o outro documento aqui, ó. Do relatório que foi encaminhado pela CNSC-MEC, depois de um trabalho criterioso dos nossos principais especialistas da carreira aí, ó, eles desenvolveram esse relatório por 8 meses, avaliando minuciosamente todos os aspectos da categoria, todos os aspectos do reconhecimento de saberes e competências, a base teórica, tudo, baseada no próprio reconhecimento de saberes e competências dos docentes. Eles colocaram tudo aqui, tudo muito bem descrito, né? Tudo muito bem definido, o porquê de cada coisa, um projeto muito bem feito, com a assinatura de todo mundo, representantes do governo, de todo mundo que faz parte da CNSC-MEC, colocaram aqui a minuta do decreto, tudo muito certinho. E aí chega o MGI e pega esse trabalho da CNSC-MEC, responsável de acordo com o termo de acordo de greve, por regulamentar a questão do RSC, e joga tudo no lixo. Foi isso que eles fizeram. Eles pegaram tudo isso aqui e jogaram no lixo, desrespeitando totalmente a categoria, a maior categoria do Serviço Público Federal, com mais de 100 mil pessoas ativas. Eles pegaram isso aqui e jogaram isso aqui tudo no lixo e fizeram uma coisa totalmente absurda.
com relação à questão dos saberes e competências. Confesso a vocês, assim, que eu fiquei tão indignado, foi difícil dormir essa noite. Porque, assim, um governo que a gente elegeu, que a gente, e no meu caso, eu fiz campanha por esse governo, fazer esse desprezo com uma categoria como a nossa dos técnicos administrativos em educação, que sempre defendeu ele, inclusive quando ele estava preso, é assim, é um verdadeiro absurdo, sabe? É um verdadeiro absurdo. É um verdadeiro absurdo e foi difícil dormir essa noite. Foi bem complicado, assim, porque literalmente desse governo eu não esperava esse tipo de atitude. E eu vou mostrar para vocês que atitude é essa e as consequências dessa atitude. Porque foram 2 pontos principais que levaram a categoria a sair de uma greve forte, gente. De uma greve forte. Era a questão das 30 horas que ele não cumpriu e o MGI disse que ele não vai cumprir. E essa questão do RSC. Isso era uma expectativa gigante da categoria. Isso era uma expectativa gigante da categoria. Tem um monte de colegas meus que estão assim para se aposentar e estavam esperando o RSC para poder ter uma melhoria no seu salário, para poder aposentar com uma condição melhor. O governo, colocando isso aqui, ele acaba com o sonho dessas pessoas. E será que um ano que vem essas pessoas vão votar nesse governo que acabou com o sonho delas? Tem muitos colegas meus que votaram no Lula a vida inteira. Será que eles vão votar no Lula de novo depois de acabar com o sonho delas? É essa pergunta que eu faço, né? O que essas pessoas que estão lá representando esse governo, que o Lula sempre escolheu muito mal os seus representantes, né? O que essas pessoas têm na cabeça? O que esse pessoal do MGI tem na cabeça de fazer isso que eles fizeram com essa categoria gigante do Serviço Público Federal? As pessoas estão revoltadas. As pessoas querem greve para amanhã. As pessoas estão revoltadas. Você fazer algo nesse sentido 1 ano antes da eleição é uma estupidez sem tamanho para qualquer governo. É uma estupidez sem tamanho para qualquer governo. Agora, um governo do Partido dos Trabalhadores fazer um negócio desse, eu não tenho nem como descrever o que isso simboliza. Tem nem como descrever o que isso simboliza. Muitas pessoas me diziam no passado, só uma reflexão aqui que eu quero compartilhar com vocês, é um desabafo, né? Eu quero compartilhar com vocês. Algum tempo atrás, muita gente dizia que o PT era o principal responsável pelo desenvolvimento da extrema-direita no Brasil. E eu discordava. Mas agora, depois de tudo que está acontecendo nesse governo e da lógica neoliberal que ele está implementando em todas as áreas do governo, e principalmente no serviço público, eu vou ter que concordar. O PT e o Lula são os principais responsáveis pelo crescimento da extrema-direita no Brasil. Eles são os principais responsáveis pela força do bolsonarismo no Brasil. Porque eles, quando eles chegam ao poder, eles não representam o anseio verdadeiro das suas bases, que são a classe trabalhadora. E esse PL aí, ele deixa isso muito claro. Infelizmente, a gente tem que cair na realidade. Eu vou falar sobre o PL agora para vocês verem a sacanagem que fizeram com a maior categoria do Serviço Público Federal, que são os técnicos administrativos em educação. Eu vou apresentar para vocês aqui o quase sadismo. Isso que esses caras fizeram, esses caras, né, que se dizem técnicos, ou sabe tudo desse governo, isso aqui é sádico. Isso aqui não é coisa de gente normal fazer uma coisa dessa, não. É uma sacanagem sem tamanho. Depois de toda a discussão que foi feita, depois de 8 meses de trabalho afinco dos nossos colegas acreditando naquele termo de acordo de greve, esses caras virem entregar uma porcaria dessa para a maior categoria do Serviço Público Federal. Tá? Mas vamos lá, vamos para a minuta do PL. A minuta do PL que o Ministério da Educação do ministro desaparecido, né, que ninguém vê, que ninguém enxerga, né, que não aparece para nada, que não defende categoria, que não defende a educação, que não defende nada, ele some, desaparece. Nos 4 anos
nos 3 anos de mandato dele, eu vi ele 2 vezes na televisão e pronto, né? Nosso querido Camilo, né? Ele mandou um documento aqui para Esther Dweck, né? Falando sobre a questão, e para ficar claro, a expectativa que a gente tinha não era uma expectativa na Lua, não, pessoal. A expectativa que a gente criou com relação ao RSC, que daria um impacto substancial na nossa carreira, que é uma das carreiras que tem o menor salário do Serviço Público Federal e queria entrar em um patamar razoável comparado a outras carreiras, né? Foi uma expectativa criada por a gente acreditar que esse governo cumpre acordo. Primeira coisa, a gente acreditava que cumpria acordo. Segunda coisa, essa expectativa foi criada nos próprios documentos, né, que o MEC enviou para o MGI. E eu vou mostrar para vocês um deles aqui, que estava muito claro que seria atendido aquilo que está no termo de acordo de greve, de acordo com os documentos que eles estavam encaminhando, né? Mas depois tudo foi desvirtuado e o nosso ministro desaparecido não entra lá para poder virar e falar assim, olha, isso aí a galera não vai aceitar, vocês vão fazer greve em ano pré-eleitoral e vocês vão ferrar com a gente no ano que vem. Isso aí ninguém fala, né? Então, assim, fica difícil. Fica difícil defender partido de esquerda desse jeito, fica difícil defender governo Lula desse jeito, fica difícil a gente defender que tem que ter parlamentar de esquerda dentro do Congresso Nacional desse jeito, com os caras apunhalando a gente o tempo todo. Complicado, né? Então, assim, vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui nesse documento aqui, ó, que o Ministério da Educação mandou para a ministra Esther Dweck, colocando esperanças na gente, claramente, de que seria atendido pelo menos parcialmente tudo que a gente pediu, né? Foi enviado aqui, ó, proposta de alteração da lei, né, e tal, cumprimento, implementação dos saberes e competências, né? Foi no termo de acordo de greve, né? Aqui, ó, tá aqui, ó. Vamos lá, ó. Sobre o assunto, importante destacar, de 2024, medida provisória, né? As alterações, pactuado no termo de acordo de greve 11/2000. Entretanto, após publicação da referida medida provisória, constatou que alguns dispositivos não foram contemplados, como a implementação do RSC, objeto de uma das cláusulas mencionadas no termo de acordo. Nesse sentido, a presente proposta objetiva corrigir esse equívoco por meio de nova alteração na lei, né? Para tanto, foi instituída a minuta de exposição dos motivos, minutas de projeto de lei, nota técnica da área competente, parecer jurídico e planilha com estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Então, pessoal, tá tudo explicado. Todos os pontos que estão lá no projeto de lei, eles estavam explicados do porquê que eles estavam lá. Muito bem explicados, por sinal, passando por análise jurídica, análise técnica, por tudo. O governo optou por jogar tudo isso aí no lixo e criar aquela aberração que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Vamos lá, vamos continuar aqui nesse documento aí, que esse documento é importante. Aí ele coloca aqui a questão de como o RSC, né, os documentos que ele encaminhou em anexo, né? E aí nenhum dos documentos aqui, né, o chefe do gabinete e tudo mais, nenhum dos documentos aqui ele coloca a questão orçamentária. Ele coloca aqui o número de técnicos ativos que a gente tem e que poderia ser contemplado, né? Que a nossa carreira tem ativos 131.113 servidores e eles estão pegando esses 131.113 servidores aqui e literalmente falando assim, olha, vocês não são importantes. Um ano antes da eleição. Vocês não são importantes, não. A gente, desses 131 mil aí, a gente vai... Uma coisa que a gente prometeu que seria para todo mundo durante a greve, a gente vai oferecer aí para 30 mil no máximo, estourando. 30 mil no máximo, estourando. E os outros 100 mil vão ficar aí chupando o dedo, sem receber nada da principal proposta do termo de acordo de greve que a gente fez. Para mim, isso é uma estupidez, né? Mas se o governo quer, paciência, né? Depois, infelizmente, né, todo mundo vai aguentar as consequências, né? Porque se a gente tiver um Congresso mais conservador do que esse que a gente tem, as consequências vão também para o serviço público, para os servidores públicos e para toda a sociedade, né? É por isso que eu digo que na base desse governo do PT e desse governo Lula, não está uma construção para o país do futuro. Está uma construção para o país de agora. E isso destrói o país.
Porque em ações como essa, isso só faz crescer a extrema-direita. E vários analistas que estudam política falam isso. Vários e vários. Só que eles não aprendem, né? Continuam atendendo os banqueiros em primazia, continuam atendendo a Faria Lima em primazia e deixando o povo com as migalhas. Só que uma hora o povo cansa, né? E aí o povo não vendo a alternativa do lado que ele achava que iria atender os seus anseios, muitas vezes ele vai para o outro extremo. E o resultado a gente já viu o que dá, né, gente? Paciência, né? Vamos seguindo em frente aí, vamos continuar a análise, né? Aqui tinha uma análise aqui orçamentária, né? De que 60% dos servidores, né, entre os elegíveis, né, que são os ativos, conseguissem o RSC, o impacto seria de 1.114.585,162, né, de impacto anual. Com essa proposta aí, gente, eu suspeito que a gente fique nessa faixa aqui, ó, numa linha muito otimista, viu? Eu vou apresentar a proposta para vocês verem o tanto de amarras que elas têm. Numa linha muito otimista, ele reduziu esse orçamento que foi proposto lá na frente, lá, que seria mais ou menos de 1 bilhão e 300. Na greve, quando a gente saiu da greve, eles argumentaram que chegaria a quase 1 bilhão e meio, né? Eles reduziram isso aqui para na faixa de, sendo otimista, 371 milhões, e sendo realista, para na faixa de 185 milhões aqui, ó. Porque realista, no primeiro ano, eu acho que nem 10% das pessoas conseguem o RSC da forma que eles colocaram. E sendo muito otimista, no máximo 20%. Ou seja, eles pegaram o orçamento que estava para a categoria e reduziram ele para mais ou menos 1/3 do que eles tinham proposto e que eles tinham garantido. Né? Para você ver como eles consideram importante os técnicos administrativos em educação e a educação nesse país. Se fosse 60% aqui, já seria um absurdo. Eles reduziram isso para 10%, 20%. Né? Aqui tem a minuta do projeto que foi encaminhada pelo ministro da Educação. O que essa minuta fazia? Isso aqui está de acordo com o termo de acordo de greve, viu, gente? Isso aqui tá. Ela deixava em aberto a questão do RSC, né? Ela deixava em aberto para regulamentação ela ser realizada nas instâncias de governo. Criava-se a lei a nível de Congresso e, para facilitar as modificações e os acordos, a questão da regulamentação ela seria feita através de decreto, né? E através de outras portarias. Só que na proposta lá, vocês vão ver que eles incluíram muitos critérios e muitos aspectos limitadores na própria lei, o qual o governo, uma vez aprovado no Congresso, não vai ter como modificar, descumprindo totalmente o acordo que foi feito por parte do governo com a categoria, né, no decorrer das discussões para se chegar ao termo de acordo de greve. Então esse governo ele descumpre tudo. Mesmo quando ele assina, ele não cumpre. Quando ele não assina, então esquece. Né? E aí agora a gente vai detalhar assim para a categoria, porque eu acho que a categoria quer muito saber o que está nesse PL, né, que foi encaminhado para o Congresso Nacional, que é uma aberração, né? É uma aberração completa. Né? E aí eu vou projetar aqui para vocês aqui na tela o que tirou meu sono essa noite, infelizmente. Nossa, tinha até que eu não perdi o sono, mas essa noite eu perdi, porque tem gente que fala, né, que a sensação de ser traído é a sensação que gera mais revolta, né, no ser humano e que às vezes faz ele desacreditar em tudo. É o que eu falo de mudar de lado, né? Você tá aqui mais à esquerda, você vai lá e vai para a extrema direita de uma vez. Porque esse sentimento de traição realmente ele é um sentimento muito terrível, viu, pessoal? Porque eu fiquei extremamente chateado. Eu vi a desmotivação assim, de boa parte dos meus colegas nos grupos. É um absurdo o que esse governo está fazendo com talvez a sua principal base, sabe?
é uma estupidez. Talvez esse seja a melhor forma de descrever, é uma estupidez. Né? É uma estupidez isso que está sendo feito. Mas vamos lá, vamos discutir o PL e as minúcias dele aí e as consequências que ele vai gerar, né? Surgiu até uns memes aí muito interessantes, né? No decorrer né, de ontem para hoje, né? Colocando aí que esse PL aí, na verdade, ele representa uma missão impossível, né? É uma missão impossível. A melhor forma de descrever ele é como uma missão impossível para que a grande maioria dos técnicos, ali 90% a 80%, consiga atingir aí o que está nesse PL, que está totalmente fora daquilo que está definido no termo de acordo de greve, né? Então vamos lá, o capítulo 2 aqui ele já começa já com a bomba, né? Do plano de carreira dos técnicos administrativos em educação. Ele coloca no artigo 2, a lei número 11.091, de 12 de janeiro de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 12b. A partir de 1º de abril de 2026, fica instituído o reconhecimento de saberes e competências para o plano de carreira dos técnicos administrativos em educação, RSC-PCCETAI, né? O RSC-PCCETAI caracteriza-se pelo reconhecimento do saber não instituído dos servidores ativos. Ali ele já corta os aposentados, né? Resultante da atuação profissional no exercício do cargo, na dinâmica de ensino, de pesquisa e extensão das instituições federais de ensino, conforme o disposto no artigo 3º, caput, inciso 4º. O RSC-PCCETAI será utilizado exclusivamente para fins de percepção de incentivo à qualificação de que trata o artigo 11, como uma modalidade alternativa aos critérios previstos no artigo 22A, parágrafo 2º. O RSC-PCCETAI poderá ser concedido pela respectiva instituição federal de ensino de lotação do servidor. Artigo 12º-C. Aqui já vem a primeira bomba, pessoal. O RSC-PCCETAI é concedido em 6 níveis, em ordem crescente de complexidade. Aí olha aqui o parágrafo 1º, o que ele faz. O RSC-PCCETAI poderá ser concedido para, no máximo, 70% do total de servidores do PCCETAI, lotados em cada instituição federal de ensino, observada a disponibilidade orçamentária, conforme disposto no artigo 169, parágrafo 1º da Constituição, a ser acompanhada pelo Ministério da Educação. Só que ele fechou 3 pontos. Aqui ele fecha 3 coisas. Primeiro, isso aqui não foi prometido em momento nenhum, né? E não estava no termo de acordo de greve, nada que limitasse o RSC. Muito pelo contrário, em toda a discussão eles sempre colocaram que seria para que toda a categoria teria acesso, né, nas discussões. Esse observar da disponibilidade orçamentária, isso aqui é muito complicado, porque a qualquer momento o governo pode virar e falar assim, não, nós não temos mais disponibilidade orçamentária só no ano que vem. Ou seja, vai protelar sempre a concessão, né? E depois isso vai gerar uma consequência maior, porque o governo, mais para frente aqui, está escrito que ele não vai aceitar pagar retroativamente a data da solicitação. E sim, ele só será concedido a partir da data em que a portaria foi emitida. E colocou um monte de critério para essa portaria ser emitida, inclusive passando pelo Conselho Superior das Universidades, para deixar isso mais moroso e o governo gastar menos, porque se isso demorar 3, 4 meses, o servidor vai estar sendo prejudicado e vai perder esses 3, 4 meses que ele poderia já ter conquistado ali os valores referentes ao RSC, mas que devido a uma burocracia criada para esse fim, para o fim de prejudicar os servidores técnicos administrativos da educação, é isso que essa proposta faz, prejudicar os 131 mil servidores técnicos administrativos em educação. Ele colocou isso lá para deixar a gente mais prejudicado do que já é. Mas essa cláusula de 70% aqui, no contexto desse projeto de lei, ela não precisava nem existir, porque como eu disse a vocês, ele está tão restritivo que 10, 20% das pessoas desses 131 mil ativos é o máximo que vai conquistar com esse RSC aqui. Não vai passar disso.
E digo mais, os que vão conquistar esse RSC aqui serão as pessoas com menor qualificação. Aquelas que estão ali na especialização, que vão precisar de um número maior de critérios e com um número maior de pontos, com as restrições que ele colocou aqui, impossível. Esquece. Se a gente não conseguir mudar isso aqui no Congresso, ou se a gente não fizer muita pressão no governo para que ele mande um novo projeto de lei com uma correção disso daqui, esquece. O RSC vai ser para muito poucos, 10, 20% da categoria, e olhe lá. Entre 10 e 20%, e olhe lá. Mas vamos seguir aqui na análise, aqui, né, nas questões que foram colocadas aqui. Então aqui ele já coloca aqui umas 3 travas, né? 70% da categoria, do total de servidores lotado em cada instituição, disponibilidade orçamentária e o acompanhamento aqui do Ministério da Educação quanto a essa disponibilidade orçamentária, podendo deixar de cumprir, né, o que está aí na própria lei, justificando que não há disponibilidade orçamentária a qualquer momento. Gente, isso aqui é o quê? Isso aqui é neoliberalismo, gente. Isso é neoliberalismo. Isso é neoliberalismo aplicado na veia, né, no Serviço Público Federal. Primeiro a gente atende os empresários, primeiro a gente atende o mercado financeiro. Se sobrar alguma coisa, a gente passa para aqueles que trabalham para a construção desse país. Neoliberalismo. Não tem outro termo para descrever. É o neoliberalismo sendo aplicado na estrutura do Estado e no atendimento ao público do Estado. Esse governo atua em uma lógica neoliberal. E isso está muito claro. E esse projeto de lei só confirmou isso. Vamos seguindo aqui na análise, né? Vamos seguindo aqui. A concessão do RSC permitirá a percepção do incentivo à qualificação com base em percentual do padrão de vencimento básico, conforme a escala abaixo. RSC PCCTAI 1, destinado ao servidor que não concluiu o ensino fundamental, incentivo de qualificação de 10% do valor do vencimento básico. Os colegas que estão nessa condição aqui, ó, certamente eles vão conseguir, porque a exigência é menor, há uma probabilidade muito grande deles conseguirem. Mas eles são uma minoria, eles são um número bastante reduzido de servidores e que não gera impacto grande em termos quantitativos, né, da categoria. Por isso que eu falo que assim, quem vai ter acesso é uma minoria, né? Do ensino fundamental aqui, os elegíveis, por exemplo, aqui, que atualmente estão sem IQ, seriam ali, né, seriam ali um número assim razoável, né? Não é tão pequeno, não. Eu estou olhando aqui nos dados aqui do próprio documento disponibilizado pelo MEC, né? Sem IQ seria esse aqui de nível A, né? Não, é um número muito pequeno, pessoal. Calculando aqui, seriam 374 pessoas. Essas 374 pessoas aqui possivelmente vão conseguir, porque a exigência de pontos ela é menor, né? E provavelmente eles vão conseguir, né? O pessoal aqui do nível B também, esses 645 aqui também provavelmente devem conseguir. Os nossos colegas de nível C aqui também devem conseguir. Seriam 10 mil pessoas, entre 10.587 pessoas que estão sem IQ, né? E que provavelmente esse de nível D aqui, ó, ele é um pouco mais difícil, porque ele vai tentar, no caso, ele já entra com nível médio e ele vai tentar, no caso, a graduação. O incentivo, ele entra com nível médio, né? E ele vai tentar, no caso, o médio técnico ou a graduação. Então, para esses de nível médio aqui, já fica mais difícil de conseguir. Então, esse número aqui de 6.051 aqui,
eles saem desses 10 mil aqui que já fica um pouco mais difícil. Então, na faixa de uns 5 mil daqui, desses 131, 113, chutando assim um número aleatório pelo nível de dificuldade que está sendo apresentado, talvez consiga alguma coisa, né? Talvez consiga talvez consiga um incentivo a mais. Mas já com essa regra, né? As pessoas que são a grande maioria, né? Que estão aqui em nível de especialização, que poderiam conseguir o RSC para mestrado, que a maioria é 58.611 servidores, representa quase metade do total. Esses aqui quem vai conseguir é o mínimo. Né? É o mínimo, praticamente ninguém pelas amarras que foram colocadas. E do mestrado para o doutorado, pior ainda. Esses 31.742 aqui, ó, que representam no total aqui quase 90 mil servidores dos 131 mil que a gente tem, pouquíssimos vão conseguir. Pouquíssimos vão conseguir o RSC por todos esses aspectos que estão aqui. Né? Então ele define aqui no documento as porcentagens que cada um vai ter direito, né, que são as porcentagens já escritas anteriormente, né? 10% para o RSC 1, 15% para o RSC de nível médio 2, de ensino fundamental para o nível médio, né? Destinado a servidores com certificado ou diploma de conclusão do ensino médio, técnico de nível médio, incentiva a qualificação de 25%. Até esse grupo aqui, ó, como a pontuação que provavelmente vai ser cobrada é menor, talvez uma certa porcentagem consiga ainda acessar. Mas como eu disse, o número é muito pequeno, né? Daqui em diante já começa a ficar mais complicado, né? Diploma de graduação, para conseguir um incentivo à qualificação através do RSC, primeiro que isso aqui não vai ficar atrativo conseguir através do RSC, porque uma especialização não é tão difícil fazer assim, então talvez seja mais interessante fazer a especialização para atingir os 30% e depois tentar um RSC para o mestrado. Mas como eu disse, o pessoal que está aqui pleiteando, que vai ter condições de pleitear o RSC para o mestrado pelo nível de exigência e o RSC para doutorado, vai ficar praticamente inviável, né? Porque os pontos que fazem essas limitações já começam aqui, ó. E tá dentro da lei isso aqui, viu, pessoal? Então, pelo fato de estar dentro da lei, uma vez aprovado no Congresso, que é uma outra maldade absurda feita pelo MGI, uma vez que isso aqui for aprovado, o governo, para modificar, ele tem que mandar um novo projeto de lei, que é uma das maiores sacanagens que ele colocou aqui. Porque se ele coloca isso a nível de decreto, tava até tranquilo. A gente negocia com o governo, a gente faz pressão, o governo ele tem a condição de modificar. Mas como ele colocou dentro da lei todas essas limitações, ele não consegue mudar sozinho. Ele tem que mandar para o Congresso aprovar. Então, assim, é uma sacanagem de outro mundo o que o governo e o que o MGI fez com a nossa categoria, maior categoria do Serviço Público Federal. Continuando a análise desse documento aberrante, né? O RSC PCC-TAI será concedido exclusivamente a servidor ativo, aquele corta os aposentados, em efetivo exercício em instituições federais de ensino, incluindo o requisitado ou movimentação para composição de força de trabalho. O RSC PCC-TAI não se aplica a servidores em estágio probatório. Essa é uma limitação que não estava prevista em lugar nenhum. Toda a norma feita pela CNSC-MEC não limitava isso daí. Então, no meu entendimento, isso aqui já é quebra de acordo. Eles estão criando algo que está totalmente fora do que o termo de acordo descreveu, né? E é uma limitação que impede as pessoas que ingressam na carreira por 3 anos de solicitar esse direito, o que é um verdadeiro absurdo, né? Vamos lá, seguindo aqui nos absurdos, né?
Para fazer jus ao RSC-PCCETAI, os titulares dos cargos de que trata essa lei deverão comprovar, na forma estabelecida em regulamento, o cumprimento de um ou mais dos seguintes requisitos, de acordo com o respectivo nível de complexidade. Aí vai. Participação em grupos de trabalhos, comissão, comitês ou similares formalmente instituídos pelos órgãos ou pela entidade. Participação em projetos de inovação, de processos de programa de gestão institucional. Recebimento de premiação em evento de reconhecimento público por projetos implementados na administração pública. Designação para assunção de responsabilidade técnico-administrativas compreendidas. Condução de processos licitatórios, gestão e fiscalização de contrato, convênios, parcerias e congêneres, gestão financeira, ordenação de despesas e outras atribuições correlatas que envolvem responsabilidades equivalentes, exercício de cargo ou função de direção ou de assessoramento institucional, e publicação de livro, capítulo de livro ou revista ou artigo científico relacionado à área de atuação do servidor, decorrente de projetos, ações, iniciativas ou demais atividades desenvolvidas no âmbito da administração pública. O servidor deverá apresentar a documentação comprobatória do documento dos requisitos e realizar a defesa de memorial junto à Comissão de Reconhecimento de Saberes e Competências do Plano de Cargo de Técnico-Administrativos em Educação, CRSC-PCCETAI, de que trata o artigo 12E na forma do regulamento. Cara, isso aqui... Isso é criado por vários motivos, né? Um deles é protelar o acesso. Se a lei ela começa em abril, por exemplo, essas pessoas elas poderiam requisitar. Só que vai ter que criar essa comissão, para essa comissão poder analisar. Essa comissão ela vai ter que analisar um por um dos memoriais, né? E isso já demora um tempo muito grande. Então o governo, quando ele cria esse tipo de amarra, o que ele está fazendo? Na verdade, ele está pegando aquilo que seria o direito do servidor que foi conquistado na greve e que ele prometeu cumprir e jogando isso, tipo, pro ano que vem, por exemplo, 2027. Que ele não vai conseguir aplicar isso aqui em 2026. Aí ele joga para final de 2026 para ter o menor impacto orçamentário possível, ou então ele joga para 2027. Ou quem sabe se vai conseguir fazer a análise de todo mundo através de defesa de memorial em 2027, aí orçamento para 2028. E nisso ele vai economizando. O que demonstra mais uma vez que o objetivo desse governo não é garantir direito nenhum para servidor. Servidor é gasto. Educação é gasto. E isso está claro, está provado nesse documento, que ele só quer economizar às nossas custas, às custas dos nossos direitos. Né? Então vamos lá, vamos continuar aqui com a aberração. Vamos continuar aqui com a aberração, porque tá complicado, né, pessoal? O somatório da pontuação a ser conferida ao servidor relativo aos requisitos dispostos no inciso 2, de 1 a 3, não poderá exercer os seguintes percentuais. Os pontos que a gente do ensino, a gente teria mais condições, né, de conseguir, que é exatamente os pontos mais próximos ali do nosso dia a dia, né, de 1 a 3, participação em grupos de trabalho, comissão, comitê e similares, formalmente instituído pelos órgãos ou pela entidade, né, participação em projetos de inovação de processos com programas de gestão institucional, recebimento de premiação em evento de reconhecimento por projetos implementados na administração pública. Esses pontos aqui é os que seriam, em tese, menos inacessíveis, né? E aí ele coloca uma outra amarra nesses pontos que são menos inacessíveis. Inacessíveis, viu, gente? Menos inacessíveis, porque os outros são muito inacessíveis. Esses são menos. Então, assim, quando eu falo que a pessoa que desenvolveu isso daí, que eu não sei quem é e nem quero saber agora, e já tem raiva de quem sabe e de quem foi, quando eu falo que ele beira o sadismo nas suas ações aberrantes contra a maior categoria do Serviço Público Federal, isso aqui é uma prova clara, porque, assim, é uma sacanagem sem limites. É uma avacalhação sem limites. Porque além dos caras restringirem tudo, eles fazem uma restrição da restrição para impedir que as pessoas consigam aquilo que deveria ser um direito que foi conquistado na greve.
Para a pessoa chegar no nível 1, 50% só vai poder ser dos incisos 1 aos 3, que são os mais acessíveis, vamos dizer assim. Para o nível 2, só 40%. Para o nível 3, só 30% da pontuação dele pode sair desses. E para o nível 4, né? Para o nível 6 ali de RSC, que seria o de doutorado, né? Só 20% vai poder sair daqueles 3 aspectos lá. Ou seja, como eu disse para vocês, para quem for tentar o nível de mestrado e de doutorado, esquece. Se não lutar e continuar do jeito que tá, uma porcentagem mínima, eu chuto aí 5% da categoria, daqueles 131 mil servidores lá, jogando ali os 80 e alguns mil que teria acesso, né, ao RSC para esses 2 níveis de mestrado e doutorado, o que vai conseguir ali, no máximo, para mestrado e doutorado, né, 5%. Não passa disso. É isso que o governo está propondo para a gente. Então, assim, muito desanimador, né, pessoal? É bastante triste, né, uma coisa dessa, um balde de água fria desse, depois de tanta expectativa que foi criada, né? Mas tem mais aberração, viu, gente? Tem mais limitação da limitação, viu? O parágrafo 3º, cada fato que importar na observância do requisito previsto no exercício do caput somente poderá ser utilizado uma única vez. Ou seja, aquilo que você utilizar, por exemplo, para chegar no nível de mestrado, vamos supor que você consiga o mestrado, tem um tempo de carência para você solicitar de 3 anos, isso não vai poder ser utilizado isso não vai poder ser utilizado para o doutorado. Se você conseguir esses pontos aí para especialização, por exemplo, que eu já não recomendo para ninguém mais, com essa cláusula aí eu não recomendo para ninguém tentar o RSC para especialização, né? Talvez, eu sei que é quase impossível, mas talvez isso pode melhorar no futuro e tentar direto para o mestrado. Você conseguindo a pontuação ali para especialização, todos esses pontos que você conseguiu para especialização, eles não vão valer numa tentativa futura sua para pleitear o RSC para mestrado. Isso não estava no documento da CNSC, muito pelo contrário, lá no documento da CNSC você tinha só que complementar os pontos, aí o governo colocou essa questão aí para limitar ainda mais o processo e deixar o processo quase impossível para a grande maioria da categoria. Então, seguindo aí, né, a gente vai seguindo, porque as limitações não param, né? Aí ele coloca aqui, ó, artigo 12E, né? Será instituída em cada instituição federal de ensino comissão para reconhecimento de saberes e competências do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação CNSC, PCC-TAI, responsável pela avaliação do disposto no artigo 12D na forma prevista em regulamento. Parágrafo 1º. A CRSC PCC-TAI realizará análise de mérito em relação ao memorial defendido pelo servidor, que poderá indeferir a concessão do RSC PCC-TAI mediante decisão fundamentada e baseada em critérios objetivos, ainda que atendidos os requisitos estabelecidos no artigo 12D nos termos deste regulamento. Ou seja, mesmo que você tenha todos os critérios, você pode ser reprovado porque as pessoas que estão na defesa do seu memorial podem julgar e justificar que você não deve ter o direito, sabe-se lá por qual motivo. O que é mais uma trava das muitas travas que a gente já viu para a conquista do RSC. Complicado, né, pessoal? Isso vem de um governo que, em tese, representa os trabalhadores. Isso vem de um governo que tem o título do Partido dos Trabalhadores,
que durante a campanha disse que iria defender os serviços públicos, que iria investir nos serviços públicos e que os servidores estariam bem representados. A gente precisa criar alternativas. Não dá mais para a gente ficar dependendo de governos do PT contra a extrema-direita. Os trabalhadores eles precisam se unir, né? Primeiramente, acredito que para tentar cargos legislativos, porque se a gente tivesse, igual eu já falei outras vezes, a gente é uma categoria de 131 mil servidores. Com esse número de servidores aí, e com o voto dos familiares, a gente consegue eleger aí pelo menos um deputado aí em metade dos estados brasileiros. Se a gente faz uma bancada com 12 deputados e o governo lança um negócio desse aqui, essa bancada com 12 deputados de técnicos administrativos em educação poderia fazer uma pressão enorme em cima do governo para ele reverter isso daqui e a gente poderia ter uma mudança substancial nesse projeto de lei através de uma substituição por parte do governo. Mas quantos representantes a gente tem lá técnicos administrativos? Que eu me recorde, 2. Com 2 não dá para fazer pressão. Com 12 dá. 12, 13, 14, dá. Então, assim, muitas vezes também falta organização da nossa categoria. Por isso que ela é tão enfraquecida. Os policiais, eles entenderam que a luta deles tem que ser feita nos espaços institucionais. E aí, assim, as assembleias legislativas estão cheias de policial, militares, né? E o Congresso Nacional está cheio de policial e militares. São conservadores, mas eles defendem a base deles. Assim como o bolsonarismo fez. O governo Lula deveria ter aprendido com o Bolsonaro muita coisa. Bolsonaro, para as bases dele, ele atuou. Para o resto do país que se exploda. Tinha gente comendo na fila do osso aí. Para a maioria da população que se exploda. Mas a base eleitoral dele, ele manteve engajada. E ela está engajada até hoje por isso. Militares foram bem tratados no governo dele. E vários outros grupos que defendiam o governo dele foram bem tratados. Se vocês recordarem bem, um ano antes da eleição, ele estava dando dinheiro aí para caminhoneiro, para taxista. Ele estava dando, sabe, fazendo um monte de aceno para os militares. Então a base dele ele tratava bem. Um dos grandes males do PT e dos governos de esquerda, né, que eu falo que geram o crescimento da extrema-direita, é exatamente que ele trata a sua base muito mal. Ele trata a sua base muito mal, e pelo fato de tratar a sua base muito mal, boa parte dessas pessoas que são maltratadas, elas acabam desengajando. E como a gente sabe que a política hoje ela é engajamento, principalmente, a gente perde muito com isso. E aí, chega na eleição, a gente leva lavada, principalmente para o Congresso Nacional, para o Parlamento, né, para o Senado, o tempo todo. Mas isso é culpa desse tipo de coisa que esse governo está fazendo com a gente, de novo. Isso é culpa do governo, isso é culpa do PT. Se a gente não tem uma base real de parlamentares engajados nas políticas públicas e no desenvolvimento do país, isso é responsabilidade do PT por esse tipo de ação que eles fazem contra a sua base. Que poderia servir para alavancar e trazer um Congresso muito mais progressista que a gente tem hoje. Né? Vamos lá, vamos continuar com as aberrações aqui, que ainda tem muita aberração aí para frente, pessoal. O resultado do trabalho efetuado pela CRSC-PCC-TAI será objeto de homologação pelo colegiado superior da Instituição Federal de Ensino. Isso aqui é outro caso meramente protelatório. O objetivo disso aqui é aquilo que eu falei para vocês. O governo economizar durante esse tempo em que os aspectos burocráticos estão sendo realizados. O Conselho Universitário ele tem muita coisa para poder discutir, pessoal. Tem muita coisa para poder discutir para ficar homologando coisas que não teria necessidade. Ele faz isso para aumentar um passo burocrático, para isso demandar tempo, e tipo, 1, 2, 3 meses que isso estiver lá para aprovação, são 3 meses que ele está economizando. Vocês repararam que a base desse projeto toda é economia de recursos para atender arcabouço fiscal, banqueiro, bolsa banqueiro? Lógica neoliberal de atuação dentro do serviço público.
tudo que a gente de esquerda sempre criticou é exatamente o que esse governo está fazendo. Mas vamos seguir. O vídeo é longo, mas é porque é muita aberração, pessoal. Então é difícil tratar isso em pouco tempo, tá? Artigo 12F. O RSC PCCTAI poderá ser requerido após o cumprimento. Só poderá. Olha essa trava, gente. O RSC PCCTAI poderá ser requerido após o cumprimento do interstício de 3 anos após a percepção de cada nível de incentivo à qualificação. Parágrafo único. O RSC PCCTAI somente será concedido para o percentual de incentivo à qualificação subsequente ao recebido pelo servidor. Essa daqui é uma outra trava importantíssima. Por exemplo, se hoje eu sou especialista, né? Uma das possibilidades, né, era que iria incentivar eu a fazer um mestrado o mais rápido possível, era eu entrar no mestrado, fazer o mestrado o mais rápido possível, imediatamente solicitar o meu RSC, né, se possível, né, o meu RSC para nível de doutorado. Com essa amarra aí, eu só vou poder solicitar depois de 3 anos. No próprio projeto de lei, nas regras e nas leis todas, né, foi colocado que o RSC ele não pode desincentivar a formação. E ficou essa discussão o tempo todo, né? Pelo que eu vejo, de todas as conversas que eu realizava com meus colegas, ele estava incentivando muito a formação formal. Porque todo mundo queria fazer esse processo que eu estou até compartilhando aqui com vocês. Mas essa amarra que eles criaram aí, certamente vai desincentivar. Porque aí não faz muito sentido. É preferível fazer o mestrado, sei lá. Não preciso fazer doutorado também não. Não preciso contar pontuação também não. Não vai ser acessível. Pra quê? Então, continuando aqui as amarras do RSC, né? Esse vídeo deveria chamar assim, as amarras do RSC, né? Para fins de concessão do RSC PCCTAI, os requisitos de que trata o artigo 12D deverão ter sido cumpridos nos últimos 5 anos de exercício no cargo, anteriores à data do requerimento. Parágrafo único. Não fará jus ao RSC PCCTAI o servidor que não alcançar a pontuação estabelecida para cada nível. Em nível de sadismo, esse é o principal ponto. A pessoa que criou isso daí, realmente, essa pessoa, ela é perversa, viu? Porque, assim, ele desconsidera a lógica do que seria reconhecimento de saberes e competências. Que a lógica do que seria reconhecimento de saberes e competências seria valorizar o patrimônio funcional e toda a aprendizagem do servidor durante a vida. Aí ele exclui isso e deixa nos últimos 5 anos. Mas a perversidade maior dele é que há poucos anos atrás a gente teve uma pandemia que parou as universidades. Parou as universidades. Que não tinha como funcionar. A gente estava no meio da pandemia, todo mundo estava em casa. Todo mundo estava em casa, todo mundo se protegendo da doença. A não ser os bolsonaristas, né, pessoal? Então, concluo que a pessoa que criou isso aí é um bolsonarista dentro do MGI. Porque não tem outra lógica. Se a esquerda estava colocando que as pessoas deveriam se preservar numa lógica de fique em casa, aí o cara propõe que no meio de uma pandemia a gente tenha que fazer a pontuação, esse cara é um bolsonarista dentro do MGI. E ele tá trabalhando muito bem, viu? Porque depois dessa daí, um ataque frontal à maior categoria do Serviço Público Federal, não sei se o Lula vai ficar tão bem assim nas eleições do ano que vem, não, viu? Se tem bolsonarista dentro do MGI, eles estão trabalhando muito bem. E o governo está trabalhando muito mal. Porque está perdendo a sua popularidade.
É isso aí. Está limitado a 5 anos. Você só pode contar 5 anos da data do requerimento para trás. Se você fez uma coisa há 6 anos, não conta. Né? Complicado, né, gente? Quem vai ter acesso a isso aí para nível de mestrado, doutorado? Igual eu tô falando para vocês, é extremamente restritivo. Ninguém vai ter acesso a isso aí. 5% no máximo. Artigo 12H. Os efeitos financeiros do incentivo à qualificação decorrente da concessão do RSC-PCC-TAI ocorrerão a partir da data de sua concessão e não retroagirão à data do seu requerimento. Todos aqueles aspectos protelatórios que eu citei para vocês na live, elas são para isso aí, ó. Para você dar entrada abril, começa a valer. Para você dar entrada em maio, aí beleza, você dá entrada em maio. Isso vai ter que ser analisado. Aí vai junho, julho, agosto. Aí agosto eles entendem que você pode ter acesso. Aí marca o memorial. Só vai marcar o memorial para todo mundo de uma vez. Aí esse memorial ele tem que fazer uma agenda. Aí vai setembro, outubro, novembro. Aí beleza. Depois você conseguiu ali em novembro, que você passou por todas essas etapas. Aí eles vão e mandam isso para o conselho universitário. Dezembro é férias, janeiro é recesso. A reunião para discutir esses assuntos, assim, homologar, lá para abril de 2027, mais ou menos. Quanto o governo vai gastar no primeiro ano, gente, de implementação do RSC? Zero. Parabéns aos envolvidos. O MGI realmente se superou na capacidade de economizar para o governo. Vamos ver o resultado disso nas urnas, né? Vamos lá, para finalizar aqui, é o último ponto do termo de acordo. Desculpem aí pela live longa, né? É uma live. Eu tinha que compartilhar toda essa revolta com vocês, né, meus colegas? Vocês que estão aí acompanhando meu canal aí desde a greve, nós brigamos juntos aí para que o governo tivesse um respeito com a nossa categoria, mas parece que ele não aprendeu nada com isso, que ele nem viu, né? E literalmente demonstrou. Isso é uma humilhação, né, pessoal? O termo correto é uma humilhação. Literalmente humilhou a categoria em resumo, né? Artigo 12, né? Os critérios específicos e os procedimentos para a concessão do RSC em seus diferentes níveis serão estabelecidos em regulamento. Isso aqui é o que estava na proposta, viu, pessoal? Eles descreverem os pontos específicos principais trabalhados pela CNSC e colocar apenas essa cláusula aqui. Mas como eles colocaram esse monte de limitação na lei, se essa lei for aprovada, essa regulamentação não vai valer de nada, porque assim, a nível de mestrado e doutorado, ninguém vai conseguir acessar e não vai ter como modificar, a não ser que seja através de uma outra lei que vai ter que passar pelo Congresso Nacional. Então o governo, ele trabalha não considerando a necessidade de votos. Que o governo quer agradar a Faria Lima e eles acham que a Faria Lima é que dá voto e que a sua base eleitoral, a maior base dele, né, a maior carreira do Serviço Público Federal, não dá voto e que se exploda. Se não dá voto, se exploda. Porque ele deixa ele mesmo de mãos atadas quando ele opta por economizar todos os recursos possíveis para agradar a Faria Lima através do atendimento do arcabouço fiscal e do déficit zero. Porque se ele deixa margem para ele trabalhar através de regulamentações e decretos, se uma pressão da categoria, que eu acho que deveria vir como nunca veio, vem, ele ainda teria margem para poder trabalhar. Mas quando ele age colocando essas questões no projeto de lei, ele fica sem margem nenhuma. Inclusive, se a categoria começar a dar impacto mesmo, e isso começar a impactar na própria percepção do governo com relação a aproveitamento no ano que vem, vamos supor que a gente faça uma greve histórica aí de vários meses, gigantesca no país, pressionando tudo. Ele não tem margem nenhuma para poder mudar isso aí, uma vez isso aprovado no Congresso Nacional. Então, assim, é um governo, além de tudo, que não é estratégico. É praticamente acéfalo. Porque tomar uma decisão dessa
um ano antes da eleição é uma estupidez sem tamanho. É uma estupidez sem tamanho. Paciência, né? Vamos ver o que vai dar as cenas dos próximos capítulos, né? Com relação à perspectiva, o que eu coloco é que a gente tem que ir à luta, né? A gente tem que ir à luta, né? A gente tem que... O próprio Lula ele fala isso, que só é respeitado aquele que se dá o respeito. A nossa categoria ela não é respeitada, como eu falei no vídeo, porque a gente muitas vezes não se dá o respeito. Quando vai fazer um movimento, vai meia dúzia, vai... Muitas vezes vai uma ou outra, a maioria fica lá no local de trabalho, às vezes vai para a mobilização, mas aí depois volta para o local de trabalho, o serviço está andando do mesmo jeito, então não gera impacto. Dia que a gente gerar impacto social, aí sim a nossa categoria vai ser respeitada e aberrações como essa não vão vir do governo. Né? Enquanto isso, a gente vai sofrendo aí as consequências das nossas próprias escolhas, né, pessoal? Para mim, depois de uma humilhação dessa que a gente passou, o papel correto a se fazer era chamar uma plenária da Fazubra. Nessa plenária da Fazubra, montar um cronograma para a greve o mais rápido possível e a Fazubra desenvolver um documento para enviar ao governo, rompendo com esse governo. Rompendo, literalmente rompendo com esse governo, até que ele modifique esse projeto de lei. Que o Congresso não vai modificar. Isso desgasta o governo. Ele tá doido para ferrar com o governo. E aí o próprio governo dá de bandeja para eles para ferrar com o governo. Você acha que eles vão modificar isso? E claro que não. Eles querem que o governo se ferre. E o próprio governo quer se ferrar. Então deixa o governo se ferrar. Isso não vai mudar lá no Congresso. De maneira nenhuma que isso vai mudar lá no Congresso. Se o governo quer se ferrar, eles estão torcendo para o governo se ferrar mesmo. E vai se ferrar. Então, assim, no Congresso isso não vai mudar. Isso só vai mudar através de uma mobilização gigantesca, com pressão absurda em cima desse governo, em cima de Feijó, que destrata a nossa categoria desde o primeiro dia de negociação, em cima de Esther Dweck, que só tem chancelado todas as ações do Feijó contra os serviços públicos e colocando o neoliberalismo dentro dos serviços públicos, contra Camilo Santana, o ministro desaparecido, que nunca defendeu a categoria e nunca defendeu nada da educação, e contra o Lula. O Lula tem que ser alvo de uma campanha para demonstrar as cagadas que ele está fazendo e que ele está nomeando um monte de gente que está ferrando a popularidade dele e o governo dele com as suas principais bases de apoio. E ele só vai saber disso com muita pressão. Então, assim, na minha opinião, a Fazubra tinha que romper com esse governo. Foi a primeira federação que defendeu a eleição do Lula nas últimas eleições. Deveria ser a primeira federação, depois desse absurdo que foi feito, dessa humilhação que a nossa categoria está passando, a virar e falar assim: nós estamos rompendo com esse governo e nós não vamos apoiar esse governo enquanto ele não mudar essa questão absurda que ele colocou nesse projeto de lei. Porque, como eu disse no começo desse vídeo, duas coisas nos tiraram da greve principalmente. Era a questão das 30 horas para todos, que o MG já disse que não vai cumprir, e a questão do RSC. Não cumprir as duas principais questões que trouxeram a esperança de uma melhoria para a categoria. Não sei nem que termo utilizar para descrever isso. No caso do RSC, estava claro que seria regulamentado pela CNSC-MEC. Então é um descumprimento claro do termo de acordo de greve. Não adianta vir criar entendimentos laterais, não tem. Está claro no termo de acordo de greve. O governo não está cumprindo o termo de acordo de greve. Mostrei para vocês aqui no vídeo. E não adianta vir responsabilizar também as nossas ações, as nossas escolhas também não. Porque as nossas escolhas foram baseadas em cima daquilo que a gente julgava que esse governo representava. A gente julgava até então, depois dele ser eleito, prometendo que iria valorizar os serviços públicos e os servidores públicos, que ele iria cumprir o que está escrito e assinado. Se ele não cumpre o que está escrito e assinado, vão parar de passar pano para esse governo. A única responsabilidade por a gente estar insatisfeito é desse governo. Se ele não cumpre, a responsabilidade é dele. A categoria não tem nada a ver com isso. A categoria fez tudo da forma que deveria fazer, descreveu tudo, justificou tudo. Se esse governo não cumpre, a responsabilidade é única e exclusiva dele.
Bem, pessoal, muito chateado. É triste a gente chegar nesse tipo de situação. É triste a gente ver a verdadeira face desse governo, que é um governo neoliberal, que se modifica de trabalhista na hora que convém e na hora que não convém mostra a face neoliberal dele, que é a principal. Então, assim, é triste. Eu não tenho engajamento nenhum para defender esse governo em eleição do ano que vem. Sinceramente, engajamento nenhum, zero. Eu nem sei no que eu vou votar. Sinceramente mesmo, não sei no que eu vou votar. Para mim, que surgisse um candidato de esquerda real nesse país que propusesse de verdade valorização do serviço público, que propusesse de verdade valorização dos servidores públicos, mais Estado, que propusesse fim da escala 6x1 real e de verdade, não de brincadeirinha na frente do público, que propusesse coisas reais que defendem verdadeiramente a classe trabalhadora. Porque esse governo aí, a gente viu agora que ele defende na frente das telas, mas na verdade ele está defendendo a Faria Lima, arcabouço fiscal e déficit zero, para favorecer banqueiro. E a migalha que sobra, ele solta pingado e com várias restrições para a classe trabalhadora desse país. Então, assim, eu proponho aqui uma campanha de rompimento da Fazubra com esse governo. Se a gente quer ser respeitado, é só uma ação como essa é que ele vai começar a olhar e falar assim, agora a coisa está ficando séria. A maior base do Serviço Público Federal em termos de federação, que foi a primeira que me apoiou quando eu coloquei minha candidatura, tá virando e tá rompendo comigo. O que esses caras do MGI fizeram é muito sério mesmo, eles estão me ferrando. E aí ele virar e falar assim, não, o que aconteceu aí? Aí vai chamar a atenção dele. Ele vai chamar a atenção do Lula. Aí ele vai virar e vai falar assim, a coisa tá ficando séria, o que vocês fizeram aí? Aí provavelmente, talvez, quem sabe ele não chama até a gente para conversar. Vira e fala assim, gente, o que está acontecendo, Fazubra? Por que vocês, minha principal base de apoio em ano eleitoral, vocês estão virando e falando que está rompendo comigo? O que está acontecendo? Aí a gente vai ter oportunidade de explicar para ele, para o Lula, o que esses técnicos, que se dizem técnicos que sabem tudo, né? E que não entendem nada, porque para escrever um negócio desse daí, esses caras não entendem nada de serviço público federal, esses caras não entendem nada de educação federal, esses caras não entendem nada de instituição federal de ensino. Para escrever uma porcaria dessa, eles não entendem nada de nada e acham que entendem. E aí ele vai pressionar esses caras a modificar essa aberração que eles criaram e talvez a gente tenha êxito nas nossas lutas e o termo de acordo de greve seja cumprido. Para mim, esse é o único caminho. É a gente pressionar esse governo e dar um passo à frente no sentido da Fazubra tomar uma atitude para se respeitar. Porque isso aqui é um desrespeito. Isso é uma humilhação para a maior categoria do Serviço Público Federal. E eu não gosto de ser humilhado. Então, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão, né, que a gente vá para a luta aí, que a gente não se furte à luta, que a gente faça uma ação verdadeira que gere impacto, porque nesse momento é isso que esse governo está merecendo, né? Então, eu gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva no canal, né, Direto ao Ponto Podcast. Eu gostaria de pedir aí para que entrem nos grupos aí de WhatsApp, de Telegram, a gente troca umas ideias muito interessantes lá nesses grupos. E até o próximo vídeo. Tô bastante triste, pessoal, com tudo que aconteceu, né? E espero que a gente possa voltar à luta aí com muita força para pressionar esse governo, para modificar essa PL do absurdo. Se tornou uma missão impossível para os técnicos conseguir aquilo que eles tanto tinham esperança e tanto almejavam com relação ao RSC, para modificar um pouco a cara da nossa carreira, que é um dos menores salários do Serviço Público Federal. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo e vamos à luta.